desse processo e o contexto político em que ele foi iniciado. O governo tem assoalhado, e a sua base de sustentação, que esse processo decorre de uma vingança do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Senhor presidente, vamos restabelecer os fatos. O senhor Eduardo Cunha foi um aliado dos governos do PT. A prosperidade política dele não foi feita durante os governos do PSDB. Se existe realmente uma quadrilha parlamentar, essa quadrilha foi montada com base em cargos de nomeação nos governos do PT. Se o presidente Eduardo Cunha cometeu crimes pelos quais ele está sendo investigado, ele os cometeu mediante instrumentos que ele obteve deste governo. Ainda hoje está nos jornais. Um vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Fábio Cleto, que numa delação premiada diz que repassou a Eduardo Cunha 52 milhões de reais por conta de ingerências dele como vice-presidente da Caixa Econômica Federal, nomeada no governo brasileiro, não no governo da Birmânia, no governo do PT, por ele, Cunha, e por isso teria obtido essa vantagem ilícita. Quero apenas lembrar que o governo, a presidente Dilma, o Palácio do Planalto, tentou negociar o tempo todo com Eduardo Cunha para que ele arquivasse, para que ele não despachasse a favor do processo. Está aqui na Folha de São Paulo. Dilma recorre a Cunha e sessão do Conselho de Ética é adiada. Não é? Isto foi francamente... E outra notícia, a pressão do Planalto para salvar Cunha racha o PT. Foi isso que aconteceu. Acenaram para o Eduardo Cunha que salvaria o mandato dele na etapa seguinte, depois de superado o Conselho de Ética. Mas ele não entrou nessa conversa, ele quis pagamento à vista, ele quis os 3 membros do PT votassem a favor dele. E os 3 membros do PT, deputados, depois de ficarem alguns dias imersos numa dúvida hamletiana, resolveram, sob a pressão da direção do PT, pressão saudável, votar contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Esse é um fato. Quanto à questão do golpe, meu prezado amigo Zé Eduardo Cardoso, eu assistiria, fascinado, a uma palestra que o senhor fizesse a respeito dessa história de golpe parlamentar, da tendência da América Latina de flexibilizar o presidencialismo com base nesse estudo de Cambridge. Fascinado. Mas nós estamos aqui apenas para ouvir sua palestra. E o senhor é um jurista brilhante e um palestrante criativo, mas é advogado-geral da União. Então, se há golpe é uma trama em que são envolvidos várias pessoas. É possível identificar responsabilidades. E o que está fazendo Vossa Excelência? Que não recorreu, por exemplo, ao Procurador-Geral da República para que ele exercesse a sua função de garantidor do Estado de Direito, que é a função do Ministério Público? Por que o senhor não fez notícias crimes a respeito de pessoas que teriam sido envolvidas nesse golpe? Um golpe estranho, que estaria transcorrendo no Brasil, enquanto a presidente Dilma está em Nova York, deixando aqui Michel Temer, e vai de tarde, tranquilamente, passear no Museu de Arte Moderna para apreciar uma exposição de Degas. Que golpe é esse? E o que faz Vossa Excelência, que afirma que é o golpe, e não toma providências? Se poderia até imaginar que estaríamos diante de uma prevaricação. Em terceiro ponto preliminar, Vossa Excelência iniciou a sua apresentação laboriosa, brilhante, como sempre, com uma elucubração a respeito do parlamentarismo e do presidencialismo. Ora, no presidencialismo norte-americano, que é muito parecido com o nosso, recentemente nós tivemos 2 presidentes que submetidos ao julgamento político pelo Congresso. Nixon e Clinton. Por que razão? Porque mentiram diante de órgãos de investigação. A presidente Dilma mentiu para o país, mentiu para o povo brasileiro. Não apenas mentiu na campanha eleitoral, apresentando um país de fantasia e distorcendo de maneira malévola a plataforma eleitoral dos seus adversários.
Ela mentiu mediante artimanhas contábeis produzidas no seu governo para esconder a real situação fiscal do Brasil. Mentiu com esta finalidade de se reeleger. É um fato grave. É um fato que tem muitas consequências. Dizia o conselheiro Acácio, teria dito o conselheiro Acácio que as consequências vêm depois. As consequências já chegaram. As consequências do desemprego brutal, da paralisia da economia, da queda drástica da arrecadação da União, dos estados, dos municípios, o desalento. Nós vivemos hoje uma recessão que só se compara nesses últimos anos à recessão que vitima a Venezuela e a Rússia. É uma coisa brutal que nós estamos vivendo. São consequências, meu caro ministro Nelson Barbosa, de uma gestão de quinta categoria. De quinta categoria. E a responsabilidade foi tamanha que a culpa se transmuta em dolo. É o chamado dolo eventual, meu caro Zé Eduardo Cardoso. É quando é tão alto, tão forte, é tão veemente e tão evidente a responsabilidade que ela se transforma de culpa em dolo. É o dolo eventual, quando alguém assume o risco de produzir esse resultado. E a presidente Dilma assumiu o risco de produzir esse resultado que nós estamos vivendo hoje para se salvar eleitoralmente. Mas as consequências vieram depois. Vieram, inclusive, sob a forma da revelação aos olhos da opinião pública da real situação do nosso país. Então, senhor presidente, o ministro Barbosa facilitou, em certa medida, a nossa tarefa, quando diz candidamente que a mudança da meta fiscal no final do ano validou todos os decretos. Facilitou a nossa tarefa, ministro. A materialidade dos fatos está comprovada, confessada. Porque, para mim, para o senador Moca, para o senador Cássio Cunha Lima, vale a lei que está em vigor no momento da edição do decreto. E não os projetos de lei, não foi só um, foram vários projetos de lei, várias mudanças da alteração da meta fiscal produzidas ao longo ao longo de todo o ano de 2015. Mudanças estas, aliás, que geraram uma profunda desconfiança, aprofundaram a desconfiança sobre a seriedade da gestão fiscal do nosso país, o que levou ao rebaixamento da nossa nota de crédito por 3 agências de risco. Quanto ao ministro Cardoso, de alguma forma também facilitou a nossa tarefa. Não agora, mas facilitou a nossa tarefa quando recorreu ao Supremo Tribunal Federal, mediante um mandato de segurança, tentando com isso barrar a tramitação do projeto de impeachment. Na véspera da votação, Sua Excelência foi buscar lã e saiu tosquiado, por 8-2, depois de ter esgrimido, com brilho de sempre, os mesmos argumentos que repisa agora o Supremo Tribunal Federal, inclusive depois de ouvir a sustentação oral brilhante, como sempre, de José Eduardo Cardoso, negou-lhe razão por 8-2. E nesta fase, nós estamos discutindo apenas o juízo de admissibilidade de acusação. Nós não estamos ainda na instrução propriamente dita. Nós estamos verificando se existem indícios de materialidade e de autoria de tal forma veementes que autorizem o julgamento da presidente. É isso que nós estamos discutindo, sobre isso estamos discutindo. Vossa Excelência diz que existem algumas questões polêmicas, mas nesta matéria, meu caro José Eduardo Cardoso, indúbio pro societate. Indúbio pro societate. É verdade que a nossa Constituição, na dúvida, pela sociedade. Porque se a nossa Constituição cerca o mandato presidencial de proteções expressas em quórum elevado de deliberações na Câmara e depois no final aqui no Senado, a Constituição também elenca entre os crimes de responsabilidade, e a legislação depois esmiuça, detalha esses crimes e os tipifica com rigor. Ela o faz para proteger os interesses gerais da sociedade brasileira. Conclua, senador Aloysio, por favor. E hoje, o que está em risco é o interesse fundamental da nossa sociedade, que é o do equilíbrio fiscal e da responsabilidade fiscal, profundamente vulnerado pela gestão irresponsável da presidente Dilma,
que se inicia nos anos anteriores e que se prolonga de modo continuado neste ano de 2015. Muito obrigado. Com a palavra, o ministro José Eduardo Cardoso, 5 minutos. Nobre senador Aloysio Nunes, querido amigo, algumas intervenções pontuais de esclarecimento. Em primeiro lugar, no mandado de segurança que nós impetramos junto ao Supremo Tribunal Federal, nenhuma das questões que foram lá suscitadas foram colocadas agora. Nenhuma. Lá não foi falado do desvio de poder, de vício do plenário, nada. Lá foram colocadas outras questões. E o Supremo negou a acolhida ao mandado de segurança, com 2 votos divergentes, por entender que todo este respeito ao direito contraditório para a defesa tem que ser feito no Senado. Aliás, já nesta comissão. Então, portanto, foi por isso. Mas nós não fomos buscar lãs e saímos tosquiados, porque lá se definiu o objeto. Ao longo dessa discussão, pelo menos colocou-se ordem na situação. O objeto ficou claro na decisão do Senado. PCdoB. Não, perdão. No mandado de segurança foi quando houve a ata que disse que o objeto do impeachment são só os 2 fatos. Foi no mandado de segurança. No DPF se discutiu o regramento. Ah, sim, é verdade. Claro? Tem razão. Portanto, foi no mandado de segurança. Então, de certa forma, nós tivemos no não conseguir eliminar uma grande vitória, que foi a definição desse objeto. Em segundo lugar, se me permite, Vossa Excelência, não me parece correto, data maxima venia, a ideia, como Vossa Excelência aplica, do indúbio pro societatis nesse caso. Por 2 razões. O processo de impeachment é um processo que, se houver o indúbio pro societatis, entendendo que a dúvida pro sociedade é a aceitação da denúncia, faz com que, na dúvida, o presidente seja afastado. Não existe isso. Em direito não se pode... Provisoriamente. Não, mas veja, não existe um mandato ter a possibilidade de ser interrompido, mesmo que provisoriamente, pela dúvida. Até porque, como Vossa Excelência reconhece, o impeachment é excepcional. Que ideia é essa, então, que eu tenho uma exceção e, na dúvida, eu afasto? Não é possível. Se o impeachment é uma medida violenta, se ele é uma medida traumática, na dúvida, eu não afasto. E, no mais, como é que se aplica, no caso, o indúbio pro societatis, considerando que a Presidente da República é eleita por uma sociedade também que democraticamente a escolheu? E os deputados também, que votaram, que autorizaram a instalação do processo. Me perdoe, deputado. Eu não vou mais interrompê-lo. É que ele é tão inteligente, tão brilhante, que ele suscita ao meu ânimo polemista. Mas a nossa amizade permite, senador. Vossa Excelência tem mais 2 minutos em função da interrupção. Por favor, obrigado. Então, diante disso, como eu posso sustentar o indúbio pro societatis num caso em que eu tenho, na dúvida, o afastamento provisório? Não é possível, não se adequa ao nosso sistema, senador Aloysio Nunes. Com a devida vênia, me parece inadequada essa leitura jurídica. Um outro aspecto muito importante e que me parece fundamental, Vossa Excelência diz que quando eu falo de golpe, eu quase que prevarico. Posso dizer a Vossa Excelência? Quando fala não, quando não deixa de tomar as medidas. Isso. Não, sim, por não tomar as medidas. Só que eu tomei todas até agora e estou tomando uma nesse momento. Eu quero convencer o Senado da República para que não proceda uma violação da Constituição. Quero o órgão mais privilegiado que o Senado, que pessoas gabaritadas como Vossa Excelência, para que eu possa agir. Claro, não afasto a possibilidade de ir ao Judiciário, mas estou dizendo que Vossa Excelência, como tantos outros, que lutaram pela democracia, que lutaram pelo Estado de Direito, que lutaram pela Constituição de 88, ao tomar em conta ao tomarem ciência dessas 350 páginas, senador Aloysio Nunes, talvez se convençam de que não é o caminho correto para o país. Eu, por exemplo, confio muito no espírito democrático de Vossa Excelência, em que pese as nossas divergências partidárias. Não é possível que pessoas que lutaram pela democracia queiram o impeachment nessas condições. E por isso eu quero convencê-lo. E eu não estou prevaricando. Ao tentar convencê-lo e os seus pares, estou tentando mostrar que o Senado da República não pode fazer algo como se pode pretender fazer com a aceitação dessa denúncia. Que missão melhor do que essa? Do que tentar mostrar a Vossas Excelências que a Constituição será rasgada se eventualmente esse impeachment for colocado. É uma missão nobre. Por isso, como diria o senador Ronaldo Caiado, eu talvez me entusiasme. Mas eu me entusiasmo não só pela causa da minha cliente, que sei que é uma pessoa honesta e que evidentemente não poderia ser atingida por um processo sem nenhuma idoneidade. Mas eu posso lhe falar que a causa também me anima pelo Estado de Direito, que nós lutamos juntos, senador Aloysio, que tantos de nós aqui lutamos e que nós não podemos permitir ser violentado. No mais, em relação, por que não representou a Procuradoria-Geral da República? Senador Aloysio, eu digo a Vossa Excelência que um dos principais mentores desse golpe, o presidente da Câmara, já tem um processo de afastamento no Supremo.
O Procurador-Geral da República já o denunciou criminalmente, já pediu o afastamento e se espera a decisão do Supremo. O que mais pode ser feito? A não ser que ele efetivamente seja afastado da condição de condutor maior da Câmara. O que podia ser feito foi feito, está na mão da Justiça, que se aguarde a decisão. Eu acho que a sociedade brasileira exige que isso aconteça. Agora, evidentemente, os juízes do Supremo Tribunal Federal são soberanos e doutores na matéria para poderem decidir o que for melhor. Mas que as ações contra o principal mentor do golpe, que é o senhor Eduardo Cunha, foram feitas? Foram feitas. Um outro aspecto importante, Vossa Excelência diz que havia lá uma conspiração do governo, com a devida vênia, senador Luiz. Os jornais retratam, aliás, nas 350 páginas que passariam às mãos de Vossa Excelência, tem vários jornais, que mostram que o deputado Eduardo Cunha fazia um jogo pendular com a oposição e com o governo. Conspirava com a oposição, olha, se vocês me apoiarem, eu abro impeachment. E para o governo mandava recados, dizendo, se vocês não me apoiarem, eu efetivamente vou abrir o impeachment. Ele fazia esse jogo pendular. Até que houve um momento que a situação... Mas eu tenho vários aqui também, eu passo várias matérias. Você quer que eu leia da oposição também, senador Luiz Nunes? Eu lerei aqui da oposição também, das reuniões que foram feitas, está tudo documentado. Foram feitas várias reuniões, inclusive uma aqui no Rio de Janeiro, como acabou de falar o senador Pimentel. Foram feitas várias reuniões. Havia um jogo pendular de Eduardo Cunha, que tentava se equilibrar entre a oposição e o governo. Quando a oposição, pela situação que estava dada, de que havia um acordo com ele, começou a pegar mal na opinião pública, a oposição rompe, ele faz um ultimato ao governo. Ou me dão os votos agora, ou efetivamente eu abri impeachment. Não foi dado os votos, não se cedeu à imoralidade. Me desculpe, mas senador Luiz Nunes, ele fez um jogo pendular, inclusive com o partido de Vossa Excelência, você sabe disso, não vamos esconder o sol. É claro que houve o jogo com a oposição. Quantas vezes foi feita esta combinação? Tanto que ele aceitou um aditamento de pessoas ligadas ao partido de Vossa Excelência. Houve todo um contexto disso, em que ele aceitou, discutiu, falou, não posso dar de 2014 a 2015. Então, aditem. Tudo isso foi discutido com ele, senador. Então, não vamos falsear a verdade. Ele fazia um jogo pendular. E eu não vou discutir se acertamos, se erramos, se a oposição agiu bem ou mal ao conspirar com a devida vênia para a abertura do processo de impeachment. Não vou. O que eu vou dizer, senador Luiz Nunes, é muito claro. Ele abriu por vingança. E ao abrir por vingança, isso é desvio de poder, isso é indiscutível. Absolutamente indiscutível. E ainda, para concluir, faço uma última observação. Em relação às ponderações que faz Vossa Excelência, que apresenta Dilma mentiu, etc., me revela, e aí é Vossa Excelência que me ajuda, que mostra que Vossa Excelência não consegue identificar os fatos que poderiam caracterizar o crime de responsabilidade em 2015. Mentiu na eleição, disse Vossa Excelência. Podemos discutir se ela mentiu na eleição ou não, eu vou dizer que não mentiu, Vossa Excelência vai dizer que mentiu, mas vamos ser sinceros, o impeachment... É um preâmbulo da minha fala, que assim como as considerações do parlamentarismo, o preâmbulo da sua. Mais 2 minutos? Mais 2 minutos. Mais 2 minutos. Obrigado, senador. Eu quero dizer o seguinte, Vossa Excelência está apontando como fato de impeachment mentira em processo eleitoral em 2014. Essa é a prova que Vossa Excelência não tem fato para 2015, que Vossa Excelência não consegue demonstrar com toda a sua sapiência, acuidade, competência, quais são os fatos que em 2015 ensejaram a ocorrência de crime de responsabilidade. Fatos confessados por Nelson Barbosa agora. O ministro Nelson Barbosa não confessou absolutamente nada. Ele utilizou uma expressão que Vossa Excelência gosta de utilizar, eu também, o ad argumentando tantum. Não é? Ou seja, o decreto não atinge a meta, não há ilegalidade. Mas... mesmo que atingisse, mesmo que tivesse atingido, ad argumentando tanto, quer dizer, por argumentação, a lei teria mudado a meta. Até porque, senador Luiz Nunes, Vossa Excelência conhece bem a lei de responsabilidade fiscal. O artigo 4º deixa claro que a meta é anual e não poderia ser diferente, porque é o princípio da anualidade orçamentária. Eu só posso estabelecer metas que se verifiquem no final do ano. Portanto, eu confirmo se a meta foi respeitada ou desrespeitada no final do ano. Como a Receita havia caído muito, mandou-se um projeto de lei, como fez Fernando Henrique por medida provisória, como fez o Lula também, para corrigir. E se ilegalidade tivesse ocorrido, o que não ocorreu, mas se ilegalidade tivesse ocorrido, a situação teria sido convalidada. Então, portanto, me permita falar o que eu ouvi do ministro Nelson Barbosa. E não houve confissão nenhuma, muito pelo contrário, ele disse, não há crime. A meta é anual. Portanto, não houve desrespeito, mas, ad argumentando tanto, por argumentação, se tivesse havido violação, a lei teria corrigido. Foi isso. Ok. Parabéns. Na condição de inscrito, passa a palavra a senadora Fátima Bezerra. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o ministro Zé Eduardo,
Nelson, cumprimentar Vossa Excelência, o relator, cumprimentar aqui